CNT Jornal. Oferecimento Caixa. Casa mobiliada com cartão Minha Casa Melhor. Petrobras. Gente. É o que inspira a gente. Alô, gente amiga, samba de primeira agora em novo dia horário. Aos sábados, de 11 à meia-noite, esperamos por vocês aqui na nossa CNT. É o teatro, o cinema, a televisão, o esporte, o carnaval e coisas boas do nosso Rio para todo o Brasil, agora aos sábados de 11 à meia-noite. Venha participar conosco desta grande festa. Esperamos por vocês aqui já no próximo sábado, dia 6, com uma festa imperdível. A gente se vê, só se for agora. Olá, eu sou José Marcelo Santos e esta é a edição nacional do Jogo do Poder. O meu convidado desta noite é uma das pessoas mais polêmicas da atualidade, o deputado federal, presidente da Comissão de Direitos Humanos, Marco Feliciano. Ele teve mais votos do que todos os outros parlamentares da bancada evangélica e em São Paulo foi o 12º mais votado. Deputado, boa noite. A gente está negociando essa sua vinda aqui desde março. A última vez que eu recebi foi em novembro do ano passado. Finalmente deu certo. Obrigado por estar aqui. Poxa, Marcelo, eu que agradeço terem lembrado de mim. Me desculpe aí que minha vida virou um tumulto, né? No olho de um furacão. E eu falei, eu preciso lá uma hora que eu estiver tranquilo, em paz, até porque você foi o primeiro a nível nacional que me recebeu e abriu as portas de uma emissora para eu falar. Então, queria vir num momento bem zen. Deputado, eu quero até falar desse momento zen e disso que colocou o senhor no olho do furacão, e agora o mais polêmico de todos, né? Foi o projeto que acabou recebendo o nome de Cura Gay, um nome que o senhor não gosta, inclusive, a gente vai falar disso. Mas antes quero falar desse momento político atual. A população foi para as ruas para pressionar por melhorias em todos os níveis. Que avaliação o senhor faz desse movimento? Bom, a princípio eu vejo isso com bons olhos, até porque, para quem não sabe, os evangélicos foram os primeiros a dar nós startamos esse grande movimento de massa nas ruas. No dia 5 de junho, nós fizemos aqui, na Esplanada, um encontro com quase 100 mil evangélicos. E, embora as pessoas pensavam que aquele momento era um momento de desagravo à minha pessoa, que também não deixou de ser, porque ali estavam as pessoas que eu realmente represento, nós fizemos ali naquele dia um manifesto. Pedimos para que a justiça brasileira funcionasse, pedimos a prisão dos mensaleiros, fomos contra, naquele momento, a PEC 37. Então, nós startamos, o movimento evangélico startou. Todavia, como a nossa manifestação foi pacífica, de fato e de verdade, porque lá não tem bebida, não tem droga, não tem tiroteio, não tem quebra-pau, não tem coquetel molotov, acho que a imprensa... a grande imprensa simplesmente ignorou a nossa manifestação, mas foram quase 100 mil pessoas aqui na Esplanada. E depois de nós veio a grande movimentação nacional, o grito dos jovens nas ruas, né? Como eu disse, eu enxerguei isso com bons olhos, até porque eu tenho um pensamento um pouco conturbado acerca do movimento de esquerda no país. Como assim? A ascensão, por exemplo, da nossa presidente, que teve talvez um dos maiores índices de aceitação da população, e eu vendo tudo que eu passo aqui dentro do Congresso acerca de família, que é a minha bandeira, e de repente ela lá em cima, no apogeu, as pessoas quase que idolatrando, amando, eu falei, tem alguma coisa errada. E de repente, startou. Veio todo mundo para a rua e as pessoas colocando a boca no trombone e falando de fato o que o nosso país precisa. É um momento especial, é um momento de um fenômeno que ninguém consegue explicar, até porque, para falar com o movimento, a presidente teve dificuldade. Não sabia quem tinha iniciado, quem queria o quê, porque, na verdade, querem que se conserte o país da noite para o dia. Mas eu vi isso com bons olhos, isso é democrático, essa talvez seja a maior bênção da democracia, é você ter o direito de protestar, sem violência. Agora, o senhor acredita que esse é um movimento para pressionar a presidência da República ou colocou toda a classe política na berlinda? Olha, eu sou do estado de São Paulo. Tudo isso começou com o estado de São Paulo. Eu achei naquele momento que era uma manifestação escusa de pessoas que queriam desestabilizar o governo de São Paulo, que queriam naquele momento, talvez pela eleição do próximo ano, querendo tirar o governador Alckmin, que estava fazendo um brilhante trabalho acerca da violência, etc. e tal. Mas parece que as pessoas que começaram esse movimento perderam o controle. Hoje, sinceramente, eu não sei te dizer o que eu penso de tudo isso. Parece que eu escuto lá no fundo, assim, um ecozinho de uma vozinha querendo nascer, gritando, volta Lula, alguma coisa parecida com isso.
Mas daria para dizer que esse seria um movimento dos próprios esquerdistas? Olha, Porque parece que a presidente Dilma Rousseff acabou sendo duramente atingida por isso. A popularidade dela, o Datafolha apontou, caiu para pouco mais de 30%, em torno de 35%. Desculpem, na verdade nunca isso foi, despencou, né? Despencou. Veja só, logo nas primeiras manifestações, quando houve aquele embate com a polícia e os manifestantes em São Paulo, descobriu-se naquele momento que havia um partido de esquerda por trás de tudo aquilo. A mídia até divulgou, mas de repente alguém veio e abafou, que começou com o PSOL. E nós sabemos que o PSOL é de esquerda, talvez da ultra-esquerda, né? A maioria deles dissidentes de partidos de esquerda, só que os de esquerda deles eram... O pessoal é muito semelhante, e aí sem julgamento, se isso é bom ou ruim, espero que os membros do partido me compreendam, de uma filosofia muito parecida com as da origem do Partido dos Trabalhadores. Para mim, eles vão além, né? O PT, para eles, já não era tão de esquerda, então eles criaram uma esquerda mais de esquerda ainda. Porque o PT veio mudando ao longo dos anos. Hoje, né? O PT não tem mais uma característica. Qual é a ideologia do PT hoje? Não tem. Houve um tempo que a ideologia do Partido dos Trabalhadores eram os trabalhadores. Eu acredito que hoje, no cenário nacional, o único partido que tem uma ideologia fixa e firmada, não retrocede e não tem vergonha de falar, é o meu partido, que é o PSC, que é a bandeira da família. O restante eu não consigo ver ideologia mais. E ao mesmo tempo, de quem não é seguidor ou simpatizante dessa ideologia, chama de ultraconservadora. Como é que vocês trabalham com esse rótulo? Pessoal, o meu partido, ele não aceita que nós somos conservadores, nem que nós somos de direita, nós somos de centro. É o que diz sempre o presidente do partido, que é o pastor Everaldo. De centro porque nós temos a mente aberta, só que nós temos princípios. Como nosso partido tem uma filosofia cristã, os princípios cristãos para nós são inegociáveis. Nós respeitamos todos os demais, só pedimos que as pessoas nos respeitem. Só que é nadar contra uma correnteza, é andar na contramão da avenida. E nós sentimos o efeito disso sobre nós. Quero falar muito disso ainda, sobre como é que vocês lidam com isso, como é que a bancada evangélica, de maneira geral, acaba enfrentando esses movimentos. Mas ainda falando deste movimento atual da sociedade nas ruas, a presidente Dilma Rousseff reagiu e chamou para ela a responsabilidade por resolver algumas questões, entre elas reforma política que não anda no Congresso. Agora, interessante é que isso não foi pedido pela população. Os manifestantes não pediram reforma política. Como é que o senhor classifica, então, esse movimento dela? Para mim, nesse momento, ela tenta desfocar os assuntos e ela tem uma equipe muito sábia para isso, porque está conseguindo, né? Mas eu tenho medo de que isso seja uma artimanha do PT para se perpetuar no poder. De fazer aquilo que a reforma política, não sei se você sabia, com certeza sabe, o relator da reforma política dentro do Congresso é do PT. É do partido. E foi rejeitado do jeito que estava, foi aprovada apenas uma pequena mudança e o governo não ficou satisfeito com isso. Porque com a maioria da base do lado não conseguiram votar, então eu vejo que nesse momento ela, de maneira oportunista, lança isso, joga isso para a plateia, né? Como se isso fosse resolver os problemas do país. Constitucionalmente falando, nós não podemos mudar a política de um país, ou fazer uma reforma política com menos de um ano. Isso gera insegurança jurídica. Insegurança jurídica, é inconstitucional, né? Então, possa ser que consiga aprovar o plebiscito, mas não para agora também. Eu acredito que isso deve ser feito em 2014, senão vai onerar os cofres públicos em R$500 bilhão. Então, acredito que algumas coisas vão ser feitas. E essa, inclusive, é uma das justificativas pelas pessoas que resistem ao plebiscito agora, porque geraria um custo muito grande para os cofres públicos. Desnecessário. Seria interessante fazer isso junto com as eleições de 2014? O certo é ser feito isso. E você sabe qual pergunta que vai se fazer ao eleitor? Não sei. Está sendo feita uma enquete a nível nacional, tem 1 milhão de perguntas, né? Então, por isso que eu digo que nesse momento, essa estratégia que a presidenta criou com a sua equipe é para desfocar os assuntos das manifestações. Essas manifestações, como você me perguntou agora há pouco, de onde vinham, se era do partido de esquerda, com certeza veio. O PT hoje não é um partido coeso. Existem vários PTs dentro do PT. Tem o PT xiita, tem o PT que conversa. Mas historicamente sempre foi assim, ele sempre teve, o nome não me vem agora, as alas do PT. Sim. Aí você sempre teve a ala mais sindical, a ala da articulação. Ele é um partido que nasceu assim, com muitas identidades. Não sou eu que digo, saiu na imprensa. O ministro-chefe da Casa Civil disse que a presidenta não ouve ninguém. Não fui eu que disse, foi ele que disse, saiu na imprensa. Todos nós sabemos que ele é o homem do Lula. Pela presidente, já. Só que ela não ouve ninguém, né? Como diz ele.
Imagina eu vi o Feliciano, né? Que eu acho que eu sou uma pedrinha no sapato dela. Eu converso hoje com o deputado federal Marco Feliciano, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Faço um rápido intervalo comercial. Volto daqui a pouquinho, não sai daí. Desesperada vai me ligar você. Vitor e Matheus. Muita música, muitos desafios e histórias para contar. Porque a gente ama o que faz, né? Não é o dinheiro, não é o ego. Leão Lobo visita Vitor e Matheus. Nesta sexta, 11 da noite. Tudo que você precisa para deixar a sua casa melhor tá na Casas Bahia. Se você tem o cartão do programa Minha Casa Melhor, corra para a loja e compre tudo para a sua casa com o melhor preço do Brasil. São refrigeradores, fogões, lavadoras, TVs, computadores, camas, mesas, guarda-roupas e sofás. Vem e utilize seus créditos do programa Minha Casa Melhor. Casas Bahia, o melhor preço do Brasil para deixar sua casa ainda melhor. Sky Livre é a parabólica digital da Sky. Tem filmes dublados, canais religiosos, novelas, desenhos, séries, esportes e muito mais. Com som e imagens 100% digitais. Sky Livre pega em qualquer lugar do Brasil. O seu receptor e antena são compactos e o melhor de tudo, não tem mensalidade. Leve para a sua família muito mais diversão. Peça agora o seu Sky Livre. Ligue 4004-2890 ou acesse skylivre.com.br. Boa diversão. Sky Livre, a parabólica digital da Sky. Eu faço imitações de gente famosa. As aparências podem enganar, mas as digitais não. Ninguém pode se passar por outra pessoa. O recadastramento biométrico começou em várias cidades do país. É a Justiça Eleitoral tornando as eleições ainda mais seguras. Verifique se na sua cidade está acontecendo a biometria, pois quem não comparecer no prazo terá seu título cancelado. Saiba mais no site tse.jus.br. TSE, Justiça Eleitoral. Vento Aragano, o melhor churrasco da cidade de São Paulo. As mais saborosas carnes. O Vento Aragano oferece um ambiente perfeito para a família, os amigos e os negócios. Avenida Rebouças, 1001. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar. Sou do signo de Câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarro em música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo. Estamos de volta com o Jogo do Poder e hoje eu recebo nos estúdios da CNT em Brasília o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, o deputado federal, pastor Marco Feliciano. Deputado, no bloco anterior a gente estava falando desta mobilização política que tomou as ruas do Brasil, principalmente durante os jogos, nos dias de jogos da Copa das Confederações. Antes da gente começar a gravar o programa, a gente estava conversando sobre as pessoas que participam, né, desse movimento. O senhor estava me dizendo que acredita, inclusive, que são os mesmos manifestantes que vão para a porta do seu gabinete, para a porta da sua casa, é isso? Com certeza. As pessoas que foram para a rua manifestar contra mim são exatamente as mesmas. O número deles não cresce e nem diminui, são os mesmos. A semana passada, quando as manifestações minguaram, as pessoas não foram mais para a rua, o movimento saiu sozinho em São Paulo. E tentaram parar uma das grandes avenidas de São Paulo. 100 pessoas. 100 pessoas manifestando contra mim. É o mesmo grupo de sempre. O mesmo grupo de 120 dias atrás, que foram para frente das minhas igrejas, que foram para frente da minha casa, que me hostilizaram na rua, que me hostilizaram aqui dentro da Câmara dos Deputados. O mesmo grupo. E como é que o senhor recebe essas manifestações? Bom, quando elas vêm de maneira democrática e ordeira, eu recebo com bons olhos, porque eu sou um político e sou um parlamentar. Mas quando elas vêm com violência, com intolerância, quando vêm com xingamentos, quando oprime a minha família, quando cerceia o meu direito de ir e vir, o meu direito de culto, que é preservado pelo artigo 5º da Constituição, aí eu fico irritado. Fico irritado, fico assombrado. Para você ter uma ideia, o resultado de toda essa perseguição que eu sofri, eu tenho uma filha de 18 anos. Minha filha está saindo do Brasil, tive que tirá-la da universidade, porque o sobrenome Feliciano pesou demais dentro da classe. E ela passou a ser hostilizada na universidade, é isso? Demais, tanto nas mídias sociais como na própria universidade. Né? Porque virou modismo, né?
virou modismo. Eu sou hoje o exemplo do que há de mais conservador que existe no país. Então, conservador tem outros apelidos, como retrógrado, o homem que provoca retrocesso. Então, ser filha de um homem que provoca o retrocesso nesse momento fica ruim para ela. Ela está indo para os Estados Unidos. As duas pequenininhas minhas estão com tratamento psicológico, porque elas estavam comigo num culto, chegando no culto. E quais idades dela? 10 e 11. Cerca de 80 ativistas subiram em cima do meu carro, cuspindo, batendo, tirando a roupa, expondo o seu sexo, gritando palavrões, e minhas duas crianças ficaram apavoradas, ficaram 2 noites sem dormir. Agora, ao mesmo tempo, enquanto você está sofrendo isso tudo, desde a última vez que o senhor esteve aqui, da primeira, aliás, que o senhor esteve aqui, o senhor passou a me seguir no Twitter e eu, automaticamente, acompanhando o que acontece no seu Twitter. O senhor tem uma grande legião de apoiadores. Esse seu discurso, que as pessoas dizem que não me representa, acaba representando uma parcela muito grande da sociedade. O senhor já fez uma mensuração disso, do que representa politicamente esse seu discurso? Olha, eu pude observar isso há 3 semanas atrás. A Folha de São Paulo trouxe uma matéria, foi até interessante, que ela me chamou de azarão. E eu fui ler por quê, né? Mandaram para o senhor sabia que o senhor é o azarão? E eu fui ler a Folha e o Palácio fez um censo, uma pesquisa para presidente da República, e a pesquisa foi feita de maneira espontânea. É a pesquisa mais difícil. Você para uma pessoa na rua e pergunta para ela, se a eleição fosse hoje, você votaria em quem? E eu pontuei. Pontuei numa pontuação alta, quase 7 pontos. Fui o 4º da lista. E eu não faço campanha para nada. Então, por isso... para presidente da República? Para presidente da República. Está na Folha de São Paulo do dia 7 de junho. Então, isso representa é um fenômeno. E acendeu a vontade de ser presidente? Olha, vontade não te falo que não falta. Eu até tenho vontade, mas não teria competência hoje. Eu estou político há 2 anos e meio só. Estou aprendendo a arte da política. Mas já é uma coisa que o senhor mira ser presidente da República? Quem sabe no futuro, veja só, dentro de 10 anos, eu creio, pelo IBGE, o Brasil será de maioria evangélica. Dentro de 10 anos eu vou ter 50 anos. Vou estar aí com uma longa caminhada na política, já entendendo um pouco. Quem sabe o que pode acontecer daqui para frente? E evangélico vota em evangélico? Evangélico vota. O nosso voto é segmentado. Porque as pessoas votam porque conhecem. É um voto intelectual mesmo. As pessoas analisam a vida da pessoa, sabem o que a pessoa representa e confiam na pessoa. Por isso que eu tive 212 mil votos em São Paulo. Eu acredito que a sua assessoria de imprensa, a sua assessoria de comunicação tenha tido muito trabalho nos últimos meses. Demais da conta. O país inteiro, empresas internacionais, eu tenho feito matéria para França, Alemanha, Estados Unidos, boa parte da Europa. Eu me tornei uma figura conhecida no mundo todo. E como te retratam? Eles me retratam como, lá fora, eles têm uma visão diferente do Brasil. Eles enxergam isso como um fenômeno também. Como um fenômeno. É como se reacendesse aquilo que hoje na Europa desapareceu, que é a questão família, que é a questão conservadora. Né? Foi o fenômeno que atingiu a França 30 dias atrás, quando 1 milhão de pessoas vão para o Arco do Triunfo protestar contra o casamento gay. Agora, quando o senhor fala de família, o senhor está falando só família, o senhor reconhece como família aquela formada por marido, mulher e filhos? Marido e mulher com filhos ou sem filhos. Né? Para mim, isso é a família. É claro que pode ter lá o avô, a avó, a tio, tia, mas a família, a constituição da família... Jamais por 2 pessoas do mesmo sexo com adoção de criança ou tendo filho biológico. Na minha linguagem, família, não consigo enxergar desse jeito. Eles até tentam falar que hoje há uma nova estrutura familiar, né? Mas eu prefiro continuar com a estrutura familiar do princípio. Aquela que existe antes da sociedade, aquela que existe antes do Estado, melhor dizendo. O mundo sempre foi assim. Um homem ou uma mulher geram filhos. Quando eu divulguei nas redes sociais que o senhor seria o meu convidado desta semana, claro, recebi um caminhão de sugestões de perguntas. Entre essas perguntas, uma de uma pesquisadora em comunicação, a professora Alzimar Ramalho, e ela gostaria de saber do senhor se o senhor monitora essas redes sociais e como é que a sua assessoria de imprensa ela lida com 2 hashtags que estão bombando na internet, né, usando uma expressão da rede, que é o Fora Feliciano e Marco Feliciano não me representa. Como é que o senhor reage a isso? De maneira muito natural, e até explico por quê. Eu não represento de fato essas pessoas que são contra mim. Eu represento aqueles que votaram em mim. O Estado Democrático de Direito te dá essa liberdade. Por isso nós temos 503 deputados e não apenas um. Né? É a mesma coisa falar que a Dilma representa todos.
Ela é a presidenta de todos, mas nem todos votaram nela. E tem pessoas que não gostam dela. Nem todos defendem as causas que ela defende. Nesse momento tem pessoas que podem dizer, a presidenta não me representa. Né? Em contrapartida, eu tenho 50 milhões de pessoas que eu represento diretamente, que é o público evangélico. E esse público evangélico, ele tem manifestado esse apoio ostensivo em todos os lugares onde você vai? É só a gente mostrar. Esse grupo que fizeram manifestações contra mim, tirando a parada gay, fizeram 40 manifestações. Somada todas, não chegou a 5 mil pessoas. O meu grupo, em uma manifestação só aqui em Brasília, reuniu 100 mil pessoas. Esse fim de semana agora que passou, em São Paulo, quase o Jornal Nacional noticiou 2 milhões de pessoas. E como provocação, o senhor usou uma camisa onde estava escrito, eu represento vocês. Isso não foi provocação, foi uma resposta ao meu público, dizendo, eu estou aqui porque eu represento vocês. E fui ovacionado e aplaudido pelo meu público. Então, outra coisa que eu queria dizer à nobre professora é que o pessoal da militância LGBT, eles descobriram a internet bem antes de nós. E outro mais, embora seja um grupo pequeno, é um grupo que tem acesso à escola. Consegue reverberar, né? Mas eles têm acesso à escola, tem a renda per capita do grupo do movimento GLBT é infinitamente maior do que a classe normal. E o público evangélico é um público muito simples. É um público que vem de classe D, E e C. E só que estão acordando agora. Só com esse normal que o senhor usou aí, o senhor já vai ser apedrejado de novo. Como assim? Né? Que eles são diferentes da classe normal. Essa bancada evangélica, ela trata como anormalidade a questão da homossexualidade? Não. Quando eu quis dizer normal, eu disse assim, que existe classe A e B, existe a C, D e E. Existe os pobres, existe os ricos. O movimento LGBT é formado por pessoas que conseguem, que vêm de classe média alta. A maioria deles, a grande maioria. Por isso que hoje existe um lobby em cima desse movimento, para que ele continue crescendo, porque eles são os que compram roupa de marca, compram produtos de marca, etc. E tal. O grupo evangélico pertence ao grande grupo do país, onde nós vivemos um país pobre. Então, o nosso povo vem dessas classes pobres e por isso não tem acesso à internet, não tem acesso às mídias sociais. Mas hoje, com essa expansão do próprio governo, nós estamos melhorando muito. Ou não são tão mobilizados, né? Não, até a mobilização, o evangélico, ele, por ser cristão, a nossa marca é bateu de um lado do rosto, deu o outro. Então, nós não revidamos a briga. Uma das marcas que ficou em toda manifestação que aconteceu contra mim no Brasil foi meu silêncio. Em momento nenhum eu revidei, não xinguei, não levantei a voz para ninguém. E isso ficou uma marca como um cristão age no meio da adversidade, no meio da luta dele. Continua minha conversa com o deputado federal Marco Feliciano. Não saia daí, porque no próximo bloco quero falar de cura gay. Estilo de vida, jeito de fazer e acontecer. Pessoas que revelam segredos do sucesso. Toda terça, ela recebe gente de talento para uma conversa surpreendente. Márcia Peltier Entrevista. Um programa 5 estrelas. Toda terça, 11 da noite. Um oferecimento Claro HD TV. A alta definição ao seu alcance. Itaipava, a cerveja 100%. Bradesco Seguros. É melhor ter. Se você tem dificuldades para administrar o dinheiro que entra e sai, faltam recursos para investir no seu negócio, ou tempo para fazer tudo sozinho, traga a conta da sua empresa para o Bradesco. Aqui você pode antecipar seus recebíveis, tem gestão de caixa, crédito para expandir o seu negócio, internet banking exclusivo e, principalmente, um amigo interessado em fazer a sua empresa virar um caso de sucesso. Bradesco Empresas e Negócios, o amigo com quem você pode contar. Tá barato, tá muito barato. Tá barato, tá muito barato. Quer pagar barato? Ah, então venha logo pra Casas Bahia, que seu dinheiro tá valendo muito mais. Tá muito barato mesmo. Lavadora 11 quilos a partir de R$ 999 à vista. É barato mesmo, a partir de R$ 999 à vista. Refrigerador 2 portas a partir de R$ 999 à vista. É isso mesmo, só R$ 999 à vista. Na Casas Bahia é assim, ó. Tá barato, tá muito barato. O mais tradicional e saboroso filé parmegiana do Brasil agora tem novo endereço. A tradição centenária da família Steiner, que em 1902 iniciou na cidade de Itu, depois Campinas, Sorocaba e São Paulo, agora desembarca às margens do Lago Paranoá, em Brasília.
De Itu para Brasília, a mais deliciosa culinária alemã e o mais famoso e tradicional filé parmegiana do Brasil, em um lugar ideal para negócios e um ambiente acolhedor para reunir a família, os amigos e desfrutar o sabor único de cada prato. Setor Hoteleiro Turismo Norte no Projeto Orla, bem próximo do Museu de Arte. Venha conhecer o Bar do Alemão, tradição e paixão pela boa comida. Estamos de volta com o Jogo do Poder e eu recebo nos estúdios da CNT em Brasília o deputado federal e presidente da Comissão de Direitos Humanos, o pastor Marco Feliciano. Prometi que a gente vai falar do projeto de cura gay nesse bloco, então vamos começar por ele. O senhor não gosta do nome que a proposta recebeu. Eu odeio esse nome. Esse nome, para mim, foi uma desonestidade intelectual da grande mídia, somada ao Conselho de Psicologia Federal e os ativistas que sempre foram contra esse tipo de projeto, né? Esse projeto não é meu, viu, Marcelo? Acho que pela primeira vez vou poder falar aqui para o Brasil inteiro. O projeto não é meu, o projeto é de um outro deputado chamado João Campos, ele é do PSDB. Eu não sou relator do projeto, o relator do projeto é o deputado Anderson Ferreira, do Pernambuco, que é do PR. A rigor, a sua relação com esse projeto é porque ele passou pela Comissão de Direitos Humanos. Exatamente. Ele só estava na Comissão de Direitos Humanos porque o ex-presidente da Comissão de Direitos Humanos, com o apoio dos ativistas, sabendo que o projeto ia ser aprovado na Comissão de Seguridade Social o ano passado, quando o projeto ia ser votado, ele retirou o projeto de lá e trouxe para a Comissão de Direitos Humanos no intuito de sepultar o projeto, porque isso é um jogo político. E por que não conseguiu sepultar? Porque ele saiu da frente da comissão, o PT perdeu a liderança da comissão, a comissão foi tomada por pessoas que pensam a favor do projeto. E se o projeto não é de cura gay, do que ele é? Vamos explicar isso direito? Vamos lá. Veja só, quem fala de cura é a própria resolução. Esse projeto, ele susta um parágrafo único do artigo 3º da resolução 001 de 99 do Conselho de Psicologia Federal e o artigo 4º. O que diz no parágrafo único? O parágrafo único diz assim: os psicólogos não colaborarão com eventos e serviços que proponham tratamento e cura das homossexualidades. Quem fala em tratamento e cura é a resolução do Conselho de Psicologia, não é o projeto. O projeto susta esse parágrafo. Sustando esse parágrafo, desaparece a palavra cura e tratamento. Por que não há cura para isso? Porque não é doença. E doença tem que ser tratada com remédio. Psicólogo não receita remédio. Quem dá remédio é psiquiatra, porque o psiquiatra estuda para a medicina. A psicologia é uma pseudociência. Se ouve, a pessoa abre o seu coração e o profissional da área de psicologia vai dar o norte para essa pessoa. O artigo 4º diz assim: os psicólogos não se pronunciarão nem participarão de pronunciamentos públicos. Isso aqui cerceia o direito do profissional de poder debater o assunto. É você sendo jornalista e baixar uma pauta para você, falando: olha, Marcelo, você pode falar de qualquer assunto, menos do assunto acerca do Banco do Brasil, porque se falar do Banco do Brasil pode ser um preconceito contra o banco, etc. e tal. Então, esse artigo e esse parágrafo, ele cerceia o direito do profissional de atuar. Então, ele fere o artigo 5º da Constituição, que dá a todo brasileiro o direito de trabalhar e de exercer a sua profissão. Mas quando você fala em cercear esse direito de atuar, cercear esse direito de atuar, é atuar especificamente fazendo o quê? Pelo entendimento do projeto, qualquer pessoa que procura um psicólogo, ela procura porque ela tem uma crise interior, ela tem uma angústia interior. Para isso, ela é encaminhada a um psicólogo. O psicólogo vai ouvir. Compreender, porque quer entender algumas questões. O G Federal sabe que eu vou dizer que eles são ativistas do movimento GLBT e é o único conselho do mundo que tem essa resolução. Mas dá para taxar todo o Conselho Federal de Psicologia da grande liderança, vocês a grande liderança deles, nós já tivemos alguns embates sobre isso, e não é só essa luta deles, eles lutam contra tudo aquilo que qualquer parlamentar, entre aspas, tido como fundamentalista vai, inclusive sobre as casas de recuperação e outras coisas mais, que fica para um assunto para outra vez aqui. A grande luta que o deputado Carimbão e o deputado Osmar Terra teve foi com o Conselho de Psicologia Federal, na luta sobre a questão das drogas. E eles, mais uma vez, envolvidos, porque a maioria das casas de recuperação eram cuidadas por religiosos,
Então, fica aqui só um pensamento para o seu telespectador. E já fica aqui o convite para o Conselho Federal de Psicologia. Gostaríamos muito de entrevistar alguém de lá a respeito desse e de outros assuntos. Perfeito. Nesse assunto, o que acontece? E repito, só existe essa resolução no Conselho de Psicologia Federal do Brasil. No mundo inteiro não há nada semelhante a isso. Esse artigo e esse parágrafo, ele põe medo no profissional de trabalhar com pessoas que tenham a sua orientação sexual com divergências. Se a pessoa é homossexual e ela procura o psicólogo, ela vai procurar porque ela está com uma crise interior. Tem pessoa que não se aceita. O moço, ele olha para o seu corpo, biologicamente falando, anatomicamente falando, ele é homem. Só que ele tem uma carência excessiva por homem, é compulsivo. Ele não se aceita, a família não aceita e vão chamar isso de preconceito. Não, porque a anatomia dele diz que ele não é. Qual era a única ciência que poderia tratá-lo? A psicologia. A pessoa ia procurar o psicólogo ia ver sobre as suas compulsões. O psicólogo pode, por exemplo, falar com um cidadão que tem uma tara exacerbada, falar para ele, você tem que ficar 1 mês, 2 meses segurando a sua compulsão, sem ter sexo. Não importa com quem seja, para que a sua compulsão seja tratada. Se um psicólogo falar isso para um homossexual, fala que ele não pode fazer sexo por 30, 60 dias, seja lá com quem for, e essa pessoa sair dali e contar isso para qualquer pessoa e chegar no conselho, esse psicólogo vai ser cassado. Nós já temos aqui no Brasil pessoas que foram cassadas e perderam o seu diploma, perambulam aqui pelo Congresso Nacional. Mas a gente não tem só aqueles casos de profissionais que prometem reverter a orientação sexual? Não existe isso. Nenhum deles promete. Qualquer pessoa que estudou a mente humana, que é discípulo de Freud, sabe disso. Eu que não estudei psicologia sei disso. Não existe promessa. Porque se a pessoa procurou, é porque já é meio caminho andado. Agora, se ela procura e diz assim, eu não quero ser, é um direito dela. E se ela diz que não quer ser, cabe a esse psicólogo dar a essa pessoa a orientação certa. Agora, se for feito isso, vão chamar de preconceito e a pessoa pode perder. O contrário não acontece, Marcelo. Se a pessoa chega e diz assim, olha, eu sou hétero, mas eu estou com uma tendência homossexual, eu quero sair do armário. Aí o psicólogo tem toda a liberdade do mundo de ajudar essa pessoa a deixar. Entendeu? O que essa resolução faz, o que esse projeto de decreto legislativo do João Campos faz, não é curar. É dar liberdade do psicólogo e do paciente conversarem. É dar liberdade do psicólogo ir para qualquer reunião e poder... Se você chamar de psicólogo mas no caso especificamente, conversarem para tentar reverter ou conter essa... Para tentar chegar àquilo que a pessoa precisa. O que é... Quem manda no profissional da saúde é o paciente. Uma das premissas da área da saúde é essa: o paciente tem que ser atendido naquilo que ele quer. Se o paciente não quer ser, é um direito dele. E se existem formas para isso, existem livros para isso. No mundo inteiro existem pelo menos uns 30 ou 40 tratamentos dentro da psicologia. Tem uma pessoa que eu gostaria de te indicar, não sei se vocês teriam coragem de trazer aqui, um rapaz que trabalha no Tribunal de Contas da União. Ele é um escritor e ele escreveu um livro sobre a homossexualidade masculina. Ele foi homossexual por uma infinidade de tempos, casou, tem família, reverteu, e ele escreveu um livro sobre isso, mostrando os tratamentos que existem dentro da psicologia, citando mais de 200 psicólogos de renome. E o senhor acredita em reversão de sexualidade? De sexualidade, eu acredito em reversão, eu acredito em reorientação. O que é homossexualidade? É aqui que nós temos que parar para pensar. É aqui que entra a participação de um psicólogo. A homossexualidade é um fenômeno. Não é doença. Isso é ponto pacífico. Eu entendo isso. Não é doença. Se não é doença, não tem cura. Se não é doença, é o quê? A pessoa nasce assim? Também não nasce assim. Não existe gene gay. A ciência não descobriu isso ainda. Então a pessoa não nasce assim. Prova disso é que dias atrás um jogador de basquete americano assumiu a sua homossexualidade e ele é gêmeo. E é gêmeo daquele gêmeo que nasce do mesmo óvulo. Univitelino, é isso, né? Isso. Ele nasceu com as mesmas células do irmão, só que o irmão é hétero e ele é homo. Então isso prova que a pessoa não nasce assim. E a maioria das pessoas que são homossexuais, a grande maioria, passaram por um trauma. E o trauma tem que ser tratado à luz da psicologia. Foram violentados sexualmente,
foram abusados sexualmente. Tem um monte de gente pulando no sofá de raiva nessa hora. Mas é a verdade tem que ser dita, porque eu recebo nas igrejas, eu converso com pessoas, quando eu me tornei quase que um expert nesse assunto, eu recebo pessoas do mundo inteiro que sentam comigo em todos os lugares e falam sobre isso. A maioria deles sofreram abuso sexual, a maioria deles passaram por esse tipo de constrangimento, a ausência do pai, a ausência da figura paterna do pai, cria dentro da pessoa carências que ela vai simplesmente projetar em outra situação, em outro homem. Então, o assunto é complexo e, detalhe, não está terminado. Não há um ponto final. Então, se não há um ponto final, alguém tem que estudar. Mas quem é que pode estudar a mente humana se não um psicólogo? Mas o psicólogo brasileiro, segundo o que está escrito aqui, ele não pode. Se não pode, acabou. No intervalo, eu falei que eu ia te fazer uma provocação, correto? Correto. Então, lá vai. O senhor vai me responder no próximo bloco. Tá bom. O senhor diz que acredita em reorientação sexual. No próximo bloco, eu quero que o senhor me responda se para o senhor seria tranquilo ter um genro que passou por esse processo de reorientação. Volto daqui a pouquinho com o deputado federal Marco Feliciano. Não saia daí. Neste domingo, vamos relembrar o velho guerreiro. Maria Sapatão, sapatão, sapatão. 25 anos depois, Abelardo Barbosa, o eterno Chacrinha, continua vivo em nossos corações. Especial Quem Não Se Comunica, Se Trumbica. Neste domingo, 8h30 da noite. Roda aí, roda, roda. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar. Sou do signo de Câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarro em música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo. Estamos de volta com o Jogo do Poder e o meu convidado de hoje é o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, o deputado e pastor Marco Feliciano. Eu deixei no ar uma provocação no bloco anterior. O senhor disse que acredita na reorientação sexual. E eu perguntei, tudo tranquilo então ter um genro que passou por esse processo de reorientação? Sem problema nenhum. Se ele provar que ama a minha filha. E a minha filha fala, papai, eu o amo também. Tendo sinais de que agora, nesse momento, ele é hétero. Como é que se mede esses sinais? Isso aí, os jovens sabem fazer isso. A libido deles vai mostrar para eles o caminho, né? A testosterona vai mostrar o caminho. Mas veja só, Marcelo, eu não tenho preconceito nenhum. Eu tenho homossexuais que frequentam a minha casa. E aí? Como é que ele se posiciona? A imprensa inteira foi na minha cidade, moraram dentro da minha cidade, por uns 40 dias, eu moro numa cidade pequena, para vasculhar a minha vida toda. E entrevistaram pessoas do meu convívio. E chegaram um rapaz que frequenta a minha casa, ele faz os aniversários das minhas filhas, ele com a minha esposa que deixaram a minha casa mais bonita, como é que chama isso? Eu não entendo muito. Decoração. Decoração. E ele foi entrevistado por todos os jornais, e em todos os jornais ele disse, o pastor não é homofóbico, o pastor é meu amigo, almoço com ele na mesa dele, sempre me respeitou, e eu também sou contra o casamento gay, ele falando, não fui eu não, mas ninguém noticiou isso. A mídia não deixou. Então há, em boa parte da mídia, claro que toda regra tem exceção, existe militância, existe extravagância, existe maldade. Se tivessem colocado esse rapaz a princípio, não tinha tido problema. Foi como quando me chamaram de racista. Levou-se 2 meses e meio para colocar... Que foi uma outra polêmica, né? O senhor teria dito que os negros são descendentes de uma raça amaldiçoada, isso? Não, eu disse que os africanos eram descendentes de um filho que havia sido amaldiçoado por Noé. Mas levou-se 2 meses e meio para colocar na mídia a foto da minha mãe, que é negra. A foto do meu padrasto, que é mais negra que minha mãe ainda. Uma mãe que, da primeira vez que você esteve aqui, você fez a revelação sobre ela, que depois acabou... A mídia toda mostrou para o Brasil inteiro aí, ainda bem que viram que não era mentira, eu falo verdades. Então existe maldade, para se vender jornal, papel, se faz de tudo, infelizmente nesse país é assim. Tem um grande jornalista que eu gosto muito de seguir também no Twitter, que é o Reinaldo Azevedo, embora ele não goste muito de mim, né, mas ele é muito sincero no que escreve, e ele escreve
como acho que qualquer jornalista deveria escrever ou falar, de maneira imparcial, mostrando a notícia como ela é, e não fabricando um estereótipo, jogando uma pessoa contra a sociedade. Então, nunca fui homofóbico, não sou homofóbico, não tenho nenhum tipo de ojeriza a pessoas que têm sua orientação sexual diferente da minha. Eu só gostaria que eles entendessem que é uma posição minha não concordar com os atos. Assim como eles não concordam com os meus atos. Só que eu não vou para frente da casa deles xingar, eu não vou atormentar os filhos deles, eu não entro no Twitter deles para falar palavrão e nem coisas assim. Então eu sou de boa, tranquilo. Quando o senhor assumiu a presidência da Comissão de Direitos Humanos, a sociedade brasileira começou a discutir esta comissão na Câmara. Foi. Né? O senhor acredita que tem alguma coisa de positivo aí, porque a gente colocou o país inteiro para discutir direitos humanos, ou é direitos humanos ainda segmentado? Olha, eu pensei que a gente ia conseguir abrir a mente dos brasileiros acerca disso, mas eu estou vendo que já estou aí no meio do ano e até agora não se falou nada de direitos humanos de verdade na grande mídia. Direitos humanos são direitos que os humanos perdem, né? E existem classes de seres humanos no nosso país que sofrem discriminação violentíssima e para eles existem capítulos na Constituição Federal, como por exemplo os índios. Os índios são chamados pela Constituição Federal de minorias de fato. E para eles existem uma série de leis que não são cumpridas. A Comissão de Direitos Humanos, que hoje eu presido, passou quase 8 anos sem fazer uma audiência pública para ouvir os índios. E eu consegui fazer, junto com o meu colegiado, conseguimos aprovar 3 audiências públicas e vamos fazer agora um seminário. Se os índios tivessem sido ouvidos, as suas pendências ouvidas, o seu coração aberto, se tivesse alguém trabalhado por eles, não teria acontecido talvez esses assassinatos que ocorreram ao redor do Brasil, nesses enfrentamentos por causa de terras e coisas mais. Minorias que nunca foram ouvidas. Os quilombolas, fizemos uma audiência pública agora há menos de 2 semanas sobre os quilombolas, eu chorei. Saber que existem pessoas que são descendentes direto dos escravos, que habitam nas terras que deveriam ser deles. E não tem titularidade disso ainda. Não tem titularidade, não tem água, não tem esgoto, não tem energia elétrica, não tem escola. São redutos com 2, 3, 4 mil pessoas quilombolas. Esses são minorias e nunca foram ouvidos na Comissão de Direitos Humanos. Existe uma minoria, que são de pessoas que moram nas ruas, são de sem teto, sem vida, sem esperança. Não são ouvidos. Então, existe uma série de coisas que os direitos humanos podem fazer, mas não faz. E por que o senhor acha que esses assuntos não tomam a pauta da discussão de direitos humanos de maneira geral? Porque essas minorias são tão pobres que não têm vez nem voz. São desarticuladas. Nem oportunidades. Falta-lhes articulação. Mas como é que eles vão articular se eles não têm internet, se eles não têm luz elétrica? Se não tem luz elétrica, como é que eles vão lutar pelos direitos deles? E o que a comissão pode e vai continuar fazendo? Nós estamos indo atrás desses grupos, estamos indo atrás desses grupos para ouvir suas pendências. Sobre os quilombolas, por exemplo, nós trouxemos um procurador da República e ele mostrou para nós, em cifras, os milhões que são liberados para esses grupos, mas não chegam na ponta. Então nós vamos pedir por esses dias agora... Mas o que acontece com esse dinheiro? Não chega na ponta e não é gasto ou sai dos cofres públicos? Desaparece. Nós queremos saber para onde é que esse dinheiro vai. Inclusive, nós estamos já com 2 requerimentos para convidarmos 2 ministros de Estado para estar conosco na Comissão de Direitos Humanos, porque nós queremos saber o que é que acontece. Porque o dinheiro é aprovado no orçamento, o dinheiro sai, mas não atinge as pessoas na ponta. Alguém está se beneficiando e essas minorias não estão. Diferente da minoria que é protegidíssima no país, do movimento GLBT, que inclusive sai no jornal Marcha... Em São Paulo, R$1.800.000. Ministra Marta Suplicy cria uma pasta especial, exclusiva, dentro do Ministério da Cultura para o movimento GLBT. Então, eles são articulados. Como são articulados, e falar deles é moda. O mundo inteiro fala deles. Isso. Eles reverberam, então eles conquistam. Parece que é aquela velha história da galinha, né? A galinha que, se ela não cantar, ninguém sabe que ela botou o ovo, né? Então, os direitos humanos precisam ser repensados. Eu fiquei feliz por ter colocado o assunto de direitos humanos na pasta nacional. Mas desfocaram. Só se fala desse grupo. E não Mas ao mesmo tempo, quando você fala que colocou direitos humanos na pauta nacional e esse discurso ficou segmentado, há quem diga que o senhor acabou sendo usado, isso numa expressão do interior, como boi de piranha para desviar o foco de outras situações. Né? E fui. Entre elas,
das denúncias envolvendo a presidência do Senado. O senhor concorda com isso? Concordo em gênero, número e grau. Me levantaram como uma cortina de fumaça. Não houve na história desse país até hoje um político que ficasse quase 4 meses de jornal nacional. Cito o Jornal Nacional porque é o jornal mais visto da maior emissora do país. Todos tem mais audiência, vai na casa de todo mundo, sim, todo dia. Eu saio em todos os jornais do país. E veja só, eu não sou mensaleiro, eu não sou corrupto, eu não fui condenado em tribunal nenhum. Eu sou um homem de família, eu sou um religioso, eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo, eu não mato, eu não roubo, não me prostituo. Mas aí, de novo, você está querendo colocar a pessoa que fuma e bebe junto. Não. Eu estou dizendo assim que eu não tenho vícios. Eu não posso ser julgado nem por vícios, porque eu não tenho vícios. Entendi. É isso que eu quero que as pessoas entendam. Em contrapartida, no Congresso tem gente com um monte de problema. E por que pegaram justo um religioso para fazer isso? Existe preconceito religioso, Marcelo. Usaram isso... Em alguns casos, quase intolerância, não é? Quase não. Quando vão para cima do meu carro e tiram a roupa, xingam, ameaçam-me de morte, isso é intolerância de verdade. Quando criam sites fajutos e Facebooks como se fossem meus e colocam mais de 100 frases racistas e homofóbicas e o povo divulga isso porque ninguém tem controle da internet, isso é intolerância. Isso é feito por um grupo que gosta de desarticular, que gosta de desestabilizar. As pessoas que vieram, que comandaram o grande protesto contra mim aqui dentro da Câmara, descobrimos por fotos depois que são as mesmas pessoas que fizeram a mesma luta contra a Ioni Sanches, que veio de Cuba para cá. Então, o jogo político é muito pesado. O jogo político, ele é sujo e me usaram naquele momento. E aproveitando que você citou nisso, e não duvido que nesse momento o projeto Cura Gay começa a ser levantado para tentar tomar espaço nas mídias e as pessoas esquecerem os protestos verdadeiros do Brasil. Olha só, porque o pessoal foi para a tribuna dizer que há um sentimento popular, o país inteiro é contra a cura gay, porque em toda manifestação... Não, é o mesmo grupo que aproveitou o mote da multidão e foi com um grupinho de 10, 15, 20, 100... Está aí, semana retrasada botaram 100 pessoas lá em São Paulo, porque não tinha grande massa, aí a mídia foi obrigada a dizer 100 pessoas pedem o fim da cura gay. Então, eu tenho medo deles desfocarem de novo. Deputado, eu quero muito agradecer por essa entrevista. Estava ansioso para a gente poder conversar sobre esses assuntos. Quero recebê-lo aqui numa outra oportunidade para falarmos de coisas que não conseguimos em função do tempo. A você, muito obrigado pela audiência. O Jogo do Poder volta na próxima quinta-feira, às 11 da noite. Eu te espero. Até lá. Difícil dizer do que morreu, espancada ou estrangulada. Ela foi brutalmente morta. Quero saber quem matou minha filha. Os suspeitos podem integrar uma perigosa gangue. O cara é maluco. Obriga os caras a estuprar garotas. Mas o cara pode ser também um famoso lutador. Eu te amo, gata! Luta, episódio de